Olá, meus queridos irmãos, estamos de volta, então, para continuar a nossa exposição, né, os nossos breves estudos aqui na segunda carta de João. Eu sou o pastor Ramon, pastor da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo, e eu espero que esteja sendo, né, um momento abençoador para a sua vida. Se você ainda não viu, lá no nosso canal do YouTube tem a série na primeira carta de João, e nós vamos até o fim da segunda carta e também iremos até a terceira carta de João, se Deus nos permitir. Aproveita lá e se inscreva no canal, né? Deixa um comentário, nos ajude a transmitir esta mensagem, mantê-la a mais distante possível, indo, né, o mais distante possível. Mas vamos lá, vamos ler então os versos 7 até o verso 11 da segunda epístola de João. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor fale conosco mais essa breve meditação em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então anteriormente nós vimos como que João ele fala que o amor cristão é a guarda dos mandamentos, né? Quem guarda os mandamentos ama de verdade. E aí agora, João vai focar na questão da verdade. Amor e verdade são dois temas muito preciosos, tanto na primeira carta quanto na segunda carta de João. O que nos faz pensar que os falsos mestres que João está combatendo eram pessoas que pregavam um amor falso, né? Um amor libertino, um amor, aquela ideia de toda forma de amor é válida, né? Não interessa, o importante é amar. E João está dizendo, não é assim. O amor, o verdadeiro amor está em guardar os mandamentos de Deus. E aí presta atenção na linha de raciocínio de João, porque ele fala de seguir esse amor verdadeiro. O amor verdadeiro é guardar mandamentos. E aí agora ele fala dos falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. Então, olha como é que é a ideia do pensamento de João. A ideia é que só o amor obediente aos mandamentos é que vai nos proteger da falsa doutrina, daquela que é pregada pelos falsos mestres. Então precisamos amar na verdade, firmados na verdade, para sermos protegidos da falsa doutrina. Vamos fazer algumas notas, vamos olhar para o texto. Olha como é que ele começa nos dando o motivo de viver esse amor pregado pelos apóstolos, um amor conforme pregado pelos apóstolos. Ele começa assim no verso 7, por quê? E esse porquê faz uma conexão com os versos anteriores, por isso que eu fiz essa linha de pensamento, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Enganadores, né, meus irmãos, aqui é literalmente impostor, né? Aqueles que são falsos, são impostores, pregam mentiras, mas o grande questão aqui é que esses são muitos, ou seja, existem muitos enganadores já no tempo de João, primeiro século da era cristã, já tem muitos enganadores e esse povo está saindo mundo afora, ou seja, eles têm zelo missionário, fervor missionário. Essa turma está desempenhada, está motivada a pregar a mentira. E eles estão saindo do mundo, fundando igrejas heréticas. E, meus irmãos, isso desde o primeiro século. João já combateu isso. Hoje nós precisamos ficar atentos com isso, porque existem muitos missionários do diabo pregando mentiras, pregando falsas doutrinas. Aqui em João, por exemplo, olha qual que era a doutrina que esses falsos mestres que estavam saindo pelo mundo, olha o que eles estavam pregando. O verso 7 continua. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então eles estavam negando a encarnação de Cristo. Eles estavam negando a ideia de que Jesus foi uma pessoa, um humano verdadeiro.
E ainda hoje, meus irmãos, há quem nega. Tem pessoas que dizem, que falam de um Jesus mitológico, né? Existe uma busca pelo Jesus histórico aí no meio dos círculos liberais. E olha, isso é muito antigo. No tempo de João já havia a doutrina que fica conhecida como docetismo. Né? O docetismo vem do verbo dokel, do grego, que é a ideia de parecer-se. Os docéticos, eles diziam que Jesus Cristo, na verdade, não teve um corpo físico, mas ele se parecia, ele era um fantasminha, né? Mas se parecia ali e era um corpo espiritual por completo. E João vem e diz, olha, se negar que Jesus Cristo veio em carne, se negar que a encarnação de Cristo é um falso mestre, não dê ouvidos a ele. E o mais interessante desse verso, esse verso traz uma doutrina muito, muito importante, porque ele fala de Jesus Cristo vindo em carne, que é essa ideia de que ele veio e ele veio em carne e ele continua em carne. A partir do momento, irmãos, olha o tamanho do amor envolvido na encarnação. Porque Cristo sempre viveu com o Pai, sempre foi da mesma essência do Pai. Cristo sempre foi Deus, mas houve um momento na história que, além de ser Deus, ele também se tornou homem. E a partir desse momento que ele tomou a carne humana, ele nunca mais a abandonou. Ele ressuscitou em carne. As suas marcas, é lógico, meus irmãos, nós estamos falando aqui de um corpo glorificado. Esse corpo glorificado vai servir de base para que Paulo escreva 1 Coríntios 15, que é o maior tratado sobre a ressurreição dos mortos que nós temos. Mas o fato é que Jesus Cristo veio em carne, ressuscitou em carne, subiu aos céus em carne e um dia retornará visivelmente em carne. Repito, carne glorificada, mas retornará para encerrar os seus. Né? Esse foi um grande debate a respeito da ceia, né? A diferença da ceia para católicos, luteranos e nós reformados gira em torno disso. Né? Tanto católicos quanto reformados, tanto católicos como luteranos, defendem um tipo de presença da carne de Cristo na substância da ceia. Nós reformados não vemos essa possibilidade, uma vez que o corpo de Cristo está nos céus, ele não pode estar na carne, ele não pode estar na ceia porque ele está no céu. Nós acreditamos que a presença de Cristo na ceia é uma presença espiritual, verdadeira, mas espiritual. A carne de Cristo não está nos elementos, nem sob os elementos, nem transfigura a substância dos elementos. Mas essa falsa doutrina, ela caracteriza o enganador e o seguidor do anticristo, porque ele fala que, olha como é que continua o verso 7, assim é o enganador e o anticristo. Enganador, aquele que conta mentiras sobre Cristo, e vai mais pesado ainda, anticristo, é aquele que se coloca contra o verdadeiro Cristo. Negou a encarnação de Jesus, negou a divindade de Cristo, é um anticristo. É um falso profeta, não dê ouvidos a eles. Lá na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 18, João já havia avisado, olha, a última hora que nós vivemos é uma hora cheia de anticristos. O poder do anticristo já se manifesta. Existe, é lógico, o anticristo que se revelará, mas antes da sua revelação, o seu poder já operaria por meio de muitos anticristos, e é o que João está dizendo. Por isso, os crentes precisam se cuidar. Olha como é que ele o verso 8. Acautelai-vos, né? Tenham cautela. Esse aqui é o primeiro de 3 imperativos, 3 ordens que João vai dar. Então, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. E por que ele chama para ter cautela? Porque os falsos mestres são sutis. Na maioria das vezes, meus irmãos, o falso mestre ele não vai se apresentar como falso mestre, ele vai ter toda uma roupagem, ele vai ter todo um esforço para parecer verdadeiro. E aí João tem medo disso. João fala, olha, eu preguei para vocês, eu mostrei o verdadeiro Cristo, eu escrevi cartas para que vocês estejam firmados na doutrina. Cuidado, porque o falso mestre pode vir de forma sutil e puxar o tapete e acabar com tudo isso. E esse é um medo legítimo, porque às vezes, meus irmãos, e eu como pastor,
eu sinto isso na pele. Às vezes a gente ensina e custa para a gente ver resultados. Aí chega um falso mestre, fala alguma besteira com palavrinha ali fácil, né? E pronto, as pessoas se enganam. Então, ou seja, a verdade ela é edificada com muito esforço, mas a mentira parece às vezes que toma o lugar da verdade muito fácil na mente e no coração de alguns crentes. Então ele diz, olha, acautelai-vos, tenha cuidado, os falsos mestres são sutis, a mensagem deles é uma mensagem ruim, mas que vai vir embalada em toda uma roupagem boa, né? E aí, mantenham-se firmes, mas é interessante, fala cautelai-vos, e aí ele fala que tem uma recompensa para isso, porque olha como é que continua, né? Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Galardão geralmente tem a ver com a recompensa nos céus. É algo que você vai ganhar a mais. Aqui, eu sou tentado a enxergar aqui o galardão, talvez mais envolvido aqui com a igreja do que com o céu. Aqui talvez seja a ideia de que a igreja permaneceria segura. Se ela se acautelar dos falsos mestres, ela vai receber o prêmio de estar segura. Não vai ser enchida de falsos mestres. O contrário, se ela ouvisse os falsos mestres, ela não teria esse galardão e ela então chegaria à ruína, né? E aí fica a pergunta, tudo bem, João, nós precisamos nos acautelar, mas como que eu vou identificar e como que eu vou me manter longe disso? Olha o verso 9. Como é que eu identifico um falso mestre? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, João está apontando aqui, como que eu identifico o falso mestre? Ele não reconhece Cristo. Ele ultrapassa ele não reconhece o Cristo verdadeiro, ele vai além e com isso ele não permanece em Deus. É interessante que João, lá na primeira carta, capítulo 2, no verso 19, ele já tinha falado que esses falsos mestres, muitos deles, saíram da igreja, ou seja, conheceram a verdade e abandonaram a verdade. Esse povo aqui viu a simplicidade do evangelho e disse, bom, mas eu quero mais, eu quero ir além disso. E começou a inventar moda, começou a acrescentar coisas às doutrinas de Cristo. Em suma, meus irmãos, eles começaram a criar interpretações, começaram a viajar na maionese, acrescentar filosofia mundana na interpretação bíblica. Irmãos, cuidado, porque se tem uma coisa que os falsos mestres eles são progressistas. Eles vão além, eles querem ir além da doutrina, esse edifício. Lembra que nos vídeos passados nós falamos que João dá muita importância à boa e velha doutrina apostólica. Não é nosso papel criar interpretações mirabolantes, mas olha, é manter firme na boa e velha doutrina. Só ultrapassa a doutrina quem não concorda com ela. Você já parou para perceber isso? Olha, se a doutrina é boa, permaneçamos nela. A gente não precisa não inventar moda, não precisa criar invencionices, basta fazer. Mas tem uma advertência terrível aqui, porque ele fala assim, olha, quem ultrapassa a doutrina não tem Deus. Ou seja, o que ele prega, ele está pregando da boca dos homens. Ele não prega a verdade, ele não acredita. Então, olha o que João está dizendo. Doutrina e ter Deus, né, estar ligado a Deus e doutrina correta, são duas coisas inseparáveis. Olha o perigo de muitos aí hoje que estão dizendo, não, vamos deixar esse negócio de doutrina, vamos só amar o próximo. Gente, não tem como. Se eu me desassociar da doutrina verdadeira, eu estou me desassociando de Deus. Olha o perigo disso. É muito importante, meu querido irmão, se você hoje é tentado, você meu irmão pastor, você meu irmão que faz parte de uma igreja que extrapola demais, toma cuidado. A salvação, estar ligado a Deus, está muito próximo com estar ligado
com a verdadeira doutrina. Né? Por isso que eu tenho esse amor tanto de ler e explicar a Bíblia. Não precisa mais do que isso. A doutrina apostólica é o que vai mudar, lógico, auxiliado pelo Espírito, mas é essa doutrina que vai mudar o coração dos homens, não são as invencionices. E aí, olha como é que depois ele liga a salvação com a confissão verdadeira dessa doutrina, no verso 9, olha, finalzinho. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem não está na doutrina, quem ultrapassa a doutrina, não tem Deus. Quem permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. E é lógico, meus irmãos, João não está falando aqui de estar na doutrina meramente assim, intelectualmente falando, mas viver isso. Lembra que o amor é guarda dos mandamentos. Amor é guardar doutrinas. Então é extremamente prático. A doutrina cristã é prática, ela muda a vida das pessoas. João chama permanecer. É uma palavra muito importante. Para João, permanecer na doutrina é um sinal da salvação. Não é a causa, lógico, mas é um sinal de que a salvação faz parte da sua vida. Por isso é que os falsos mestres não devem ser vistos como coisa pequena, porque os falsos mestres tiram as pessoas da doutrina, tiram eles e fazem com que eles se afastem de Deus. Olha o verso 10. Se alguém vem ter convosco, olha o zelo missionário do falso mestre, né? Ele vai até as pessoas. Você, meu irmão, pastor que está me ouvindo, olha, se você não visita regularmente as suas ovelhas, né? Os falsos mestres visitam. Então, tenha cuidado com isso, tire um tempo para fazer isso. Se alguém vem ter convosco e não traz doutrina, outro ponto interessante, o falso você reconhece pelo que ele fala, né? Às vezes o falso mestre está vestido de terninho, está com a Bíblia debaixo do braço, você reconhece ele pelo que ele fala. Se alguém vem ter convosco que não traz doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Era um costume muito comum, quando nós fomos estudar a terceira carta de João, ver que a hospitalidade cristã era algo muito comum, as pessoas recebiam e tinham prazer em receber os missionários, né? De tal forma que no século II a igreja vai gerar um documento chamado Didaquê, e um dos pontos de Didaquê é que fala que se o missionário chegar e ficar mais de 1 ou 2 dias na casa, tinha que tratar ele como um falso mestre, né? Parece que tinha alguns missionários que estavam se aproveitando da hospitalidade cristã. Mas o ponto que João está dizendo aqui é que o cristão não pode ser simpático com o falso mestre. Ele nem sequer dá boas-vindas. Olha, gente, o apóstolo diz, não dê atenção para esse povo. Ele precisa ser rechaçado. Parece rude, não parece? Duro. Mas o ponto, meus irmãos, é que os apóstolos nunca viram os falsos mestres com bons olhos. Ele nos chama a termos compaixão com os que estão enganados, a tentarmos convencer os que estão enganados, mas com o falso mestre, os apóstolos sempre são duros. Ecumenismo não é bem visto pela doutrina apostólica, meus irmãos. Nem dê boas-vindas. E aí, olha que no verso 11 ele explica essa falta de tolerância com os falsos profetas. Verso 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ou seja, se você recebe essa pessoa em casa, auxilia ela no trabalho, você está sendo cúmplice. Você, mesmo sem abrir a boca, está ajudando a propagar a mentira. Né? Quando você liga a televisão e dá audiência para aqueles falsos profetas, né? Ah, não, eu estou ouvindo aqui, mas porque tem umas músicas boas. Ah, mas é porque tem fulano fala tão bonito. Você está sendo cúmplice, meu irmão, da propagação do falso evangelho. Quando você põe no seu celular aquela música cuja letra não tem nada de teológico, mas só porque ela se chama gospel, você põe ali para ouvir, ou aqueles cantores, artistas que você segue, que se dizem cantores gospel, gente de Deus, tem uns cantores gospel que, pelo amor de Deus, vou nem falar nada. Mas, queridos, cuidado, porque isso é um problema sério, seríssimo. Não torne-se cúmplice do falso mestre,
do falso profeta. Portanto, queridos, as atividades missionárias dos falsos mestres eram más porque elas eram mundanas, elas procediam da natureza caída do homem, eram inspiradas pelo espírito do anticristo e tinham como objetivo destruir a verdade da igreja de Deus nesse mundo. Não deem boas-vindas a isso. E aí eu termino com algumas aplicações finais. Primeiro, irmãos, se tem uma realidade ainda nos nossos dias, é que existem muitos missionários do diabo. Tá? Não se engane. Existe sim. O diabo também deixou a sua grande comissão. Ele também chamou os seus a pregarem a mentira. Então não caia nesse negócio de ecumenismo, não caia nesse negócio de todas as religiões são iguais. Não. Existem religiões fiéis, religiões infiéis. Mantenha-se firme. Talvez você que me escuta aqui não está firmado numa igreja. Procura uma igreja que zela pela palavra de Deus. Observa o culto dessa igreja. Quanto tempo de música ela tem, quanto tempo de palavra ela tem. Como é a comunhão entre os irmãos dessa igreja. Quais que são as prioridades dessa igreja. Procura isso. E aí sim você vai entender do que eu estou dizendo. E por último, só uma segunda aplicação. Olha como é que o silêncio pode ser um pecado. Nós não devemos nos calar, gente, quando os outros zombam. Quando as pessoas falam mal da nossa fé, nós precisamos sim nos levantar e dizer, olha, a verdade é que Jesus Cristo veio, se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz vertendo o seu sangue por mim e por você, mas desceu à sepultura, mas nem a morte pôde segurá-lo, pois no terceiro dia ele ressuscitou, está hoje à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e de lá há de julgar vivos e mortos no dia do seu retorno, aquele dia que nós veremos ele com poder e muita glória vindo nas nuvens. Que Deus te abençoe e no nosso próximo vídeo, a última parte da segunda carta de João. Deus abençoe a todos.